Tá gravando? Então foi. Olá, eu sou o Henrique Sommer e você está ouvindo Solo Talks, o podcast da Solo. E essa é a continuação da conversa que eu tive com o professor Luiz Henrique Halber, especialista em mídias digitais e comunicação e também doutorando em diversidade cultural e inclusão social. E aqui a gente falou sobre o impacto da pandemia nas mídias digitais e também sobre o comportamento das marcas nas redes. Lembrando que o Solo Talks é uma realização do Estúdio Solo, uma produtora de vídeos que está abrindo as suas portas para falar sobre os diversos temas que fazem parte do nosso dia a dia. E nesse momento de incerteza que estamos vivendo, a Estúdio Solo está buscando ampliar o contato com seus seguidores e ouvintes. Para isso, não deixe de nos escrever em contato@solo.vc. E nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook por Estúdio Solo, estúdio com E, e também acesse o nosso site em www.solo.vc. Além disso, não deixe de seguir o Solo Talks nas demais plataformas de podcast e um pedido especial: avalie e comente o Solo Talks no iTunes. Passados os recados, então, bora pro episódio! A pessoa que está à frente das redes sociais deve ser uma pessoa que tem bons vínculos com diferentes esferas do negócio, inclusive com uma velocidade rápida de contato. Porque se inicia-se uma crise de imagem, a resposta tem que ser ágil, né? Se existe uma publicação equivocada, ela tem que ser ágil. A gente está vendo nos últimos dias marcas que estão criando ações de criar máscaras com valor monetário muito alto e aí que logo tiram do ar porque existe muita crítica, mas que não é uma regra fazer isso, né? Ela está se adaptando à situação. Na teoria, a gente pode chamar de negócio beta. É um pouco mais do que isso, mas uma lógica de negócio beta é quando eu já recebo o feedback e eu já ajusto. Eu não espero uma nova versão ou espero muito tempo para colocar em prática. Não, vou recebendo feedback e já vou ajustando na hora e vendo quando vai ficando melhor. Acho que isso é uma tendência bastante grande, receber feedback e já atualizar. Sim. Porque ela está valorizando o seu reconhecimento enquanto marca. Sim. Ela poderia dizer, não, eu quero cobrar caro, pronto, e é isso. Não, mas ela fica mais atenta ao cenário como um todo. Aqui, olha como é importante, ela não está vendo só para o cliente dela, porque o cliente desta marca, ele pode querer pagar mais, porque ele quer o diferencial da qualidade daquela marca, mas ela está olhando para o todo, porque tem um monte de gente falando mal da marca, isso também não é positivo para mim, mesmo que ele não compre de mim. Então é uma coisa complexa e grande, né? Sim, é um custo, né, que as marcas têm que fazer, porque pode ser que essa marca ela lance essa máscara super cara, venda, ganha muito dinheiro, mas o custo que ela vai ter de manchar a imagem dela, hipoteticamente, assim, imaginando que possa acontecer... Não vale a pena, né? Não vale a pena. E daí isso tem que ser pensado, né? E pode ser ao contrário também, Tem marcas que fazem ações, elas fazem ações bem ousadas, assim, e colocam no ar, deixam um final de semana no ar, uma ação aí de lançamento de uma cerveja nova, lança isso, coloca no ar, sabe que vai dar problema na regulamentação lá no CONAR, mas lança e isso pode ser uma estratégia. Sim. Bom, a gente não precisa entrar nisso, mas a gente vê os governos fazendo isso, né? Esse estilo de comunicação de lançar uma coisa para medir a opinião, né? O termômetro, né? É legal que tu comenta isso, porque em alguns casos isso é feito por profissionalismo, né? Em alguns casos por falta de conhecimento mesmo do tamanho disso, né? Parece que é muito simples eu usar uma rede social, porque de fato, né, eu vou aqui clicar, faço uma publicação de uma foto, coloco um texto, bom dia, qualquer coisa que eu quiser e publiquei. Só que se eu estou publicando isso para os meus usuários, amigos, familiares, alunos, ok, mas eu posso estar fazendo essa mesma coisa para 6 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas, porque eu estou representando uma marca, né? E isso pode ter uma projeção de muito mais gente à medida que uma pessoa inicia esse compartilhamento e começa a criticar ou elogiar, e aí isso vai se disseminando cada vez mais até que exista essa viralização. E nos últimos dias aconteceu, por exemplo, né, um caso de Gramado no restaurante, com uma música lá de meme, e aí isso gera uma repercussão muito grande, que sim, tem uma série de caráteres negativos, mas tenho certeza que o restaurante não teve aí a intenção de fazer isso, só que
a repercussão acontece. E aí não tem mais muito o que fazer. Sim. Isso é bem complexo, porque se me perguntarem o que o restaurante deve fazer, eu diria, ele precisa ficar quieto, ele precisa ficar um pouco ausente e daqui a pouco retomar a sua presença. Sim. Porque não tem uma regra, e é avaliar muito a fundo quais que são as características dos seus clientes para deixar um pouco estanque aquilo e depois voltar. É o que alguns influenciadores, né, nesse momento acabam fazendo quando tem aí uma fuga do controle das suas mãos, das ações que eles têm, as ações pessoais que eles têm publicamente, né? A gente tá vendo vários influenciadores, porque muitos deles tiveram que se adaptar também ao conteúdo, né? E a gente pode pensar os influenciadores como grandes marcas também, né? E a gente tá vendo muitos, assim, tipo, tendo que fazer essa comunicação de crise, assim, também, tipo, tendo que adaptar a sua comunicação e daí uma das estratégias que a gente vê também é isso, né? A pessoa se retirar e parar um pouco, né? Ficar um pouco em silêncio. Fica bem claro que tá todo mundo aprendendo. Sim. E eu entendo que no digital isso não é um problema falar, tá? Alguém pode dizer, nossa, mas como essas pessoas profissionais, ou que o Luiz está falando que a gente está aprendendo, quer dizer, não tem uma receita, não se sabe, não. Não, a gente está aprendendo porque cada caso ele é eu posso fazer as mesmas coisas em diferentes marcas que estão até mesmo no mesmo segmento e os resultados serem diferentes. Eu posso fazer as mesmas coisas sendo influenciador A, B ou C e também tem resultado diferente. Então é número, é tipo de pessoa, é repercussão, é o envolvimento com boato. Então por isso a importância do que eu falo de entender com quem que eu estou falando, quem é meu público, quem é meu cliente, quem é minha persona, o máximo de informação que eu tenho é que aí essas coisas, se surgirem, eu já vou saber, eu vou falar uma coisa aqui, mas isso pode gerar uma repercussão. Então, uma das minhas dicas é, se ao criar um conteúdo, qualquer conteúdo de qualquer formato de mídia, tá? Nova mídia, mídia tradicional, puder existir uma dupla interpretação para o lado mais negativo, eu não publico. Eu acho que não se deve publicar. Sim. No caso, esse restaurante, pegando esse exemplo desse restaurante, pensa um pouquinho antes de publicar, porque... Pensa. A questão mais complexa desta situação é que quem publicou não foi o restaurante, foi alguém que estava lá. Claro, e aí repercutiu. Então, uma coisa puxa a outra. Mas é super importante para a gente identificar, olha como não adianta mais, a gente não tem mais o controle sobre todas as coisas, porque o controle, assim como em relação ao consumo de conteúdo, que vem muito antes da mídia de massa, né, que era um falando para todos, agora é todos falando para todos. Então eu vou ter muito uma situação de que o meu cliente dentro da minha empresa, se ele filmar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, ele vai estar de alguma forma me representando, porque as pessoas vão ver alguma coisa que talvez não seja adequada. E aí notem que é mais ainda forte a questão do próprio funcionário, do representante, do dono da empresa, que ele é o vínculo principal daquela empresa. Então, Luiz Henrique que está falando aqui, não é simplesmente alguém que está fazendo doutorado e está fazendo os seus estudos em mídias sociais. É o Luiz Henrique que é professor da Fevale. Eu não consigo não ter este vínculo. Eu não vou estar com a minha fala desassociada, né, disso. E isso é importante, porque isso vale para todos os negócios hoje e mais ainda a partir dessa situação toda que a gente meio que está representando as marcas nessas diferentes mídias que a gente está colocando a cara ou a voz. Sim, e a gente vê também agora, também trazendo de novo, voltando essa questão dos influenciadores, né? Muitas marcas que patrocinam esses influenciadores que pisam na bola, de imediato é cancelar o contrato. Exato. E isso é muito, e a gente vê muito assim acontecendo, né? Porque vai existir uma crítica da sociedade como um todo em relação à marca e dizer, mas como assim a tua marca está apoiando essa pessoa que falou isso? Então tu está falando isso também, e a marca, mesmo que ela diga que não adianta. E outro ponto, usando essa lógica aí de visibilidade, de informação, de influenciadores, acho que se destaca muito é que se hoje sair alguma coisa, for publicada alguma coisa, seja pela minha empresa ou por algum cliente, a primeira coisa a fazer não é excluir, não é retrucar, não é dizer que as pessoas não entenderam, não é assim, Henrique, tu não entendeu o que eu quis dizer. Não, isso, mesmo que isso seja uma possível realidade, tá? A gente tem que ter uma lógica de gerenciamento de crise que vai ser, me desculpe pelo que foi publicado, vamos rever a situação, isso fugiu ao nosso controle, alguma coisa assim, pronto, pausa, não fala mais.
né? Eu não posso dizer, mas tu que não entendeu muito bem, o que eu disse foi isso. Não, porque isso vai gerar outra repercussão e aí é mais complicado de gerenciar. Ou todo mundo estava fazendo. Não como uma regra, mas uma dica. Cuida disso, porque é fácil criar o conteúdo e clicar. Mas é difícil criar um conteúdo relevante e focado. Vou voltar à estratégia e não à ferramenta. A estratégia é por que eu estou fazendo isso, para quem que eu estou fazendo isso. Não é uma imagem, não é um texto. É um texto que eu quero que venda, é um texto que eu quero que só mostre que eu estou interessado na sociedade. Isso vai dar valor para a minha marca. É uma soma de coisas que a gente precisa pensar. Por isso, é muito mais complexo do que parece. Sim. Não é simplesmente colocar alguém naquela função, não. Eu estou entendendo cada vez mais, seja de social media, da pessoa que está nessa ponta, não é continuar produzindo um material igual o outro vinha continuando ou seguir a mesma linha, não. É fazer parte de um plano de comunicação de marketing e desenvolver. A mesma coisa, aproveitando então o teu último gancho de influenciador. Influenciador é uma coisa complexa. Um influenciador de destaque hoje tem 20 pessoas trabalhando com ele, só que quem aparece é só ele. Claro. Então, ou tem uma equipe gigante, ou se não tem horas de trabalho, tem um roteiro de tantas páginas, né? Para tu fazer esse podcast, tu fez uma pesquisa grande, desenvolveu. Então, o podcast levou 1 hora, mas para produzir, gerenciar, quantas horas tu levou para chegar num bom resultado, né? De acordo com o esperado dentro dessa lógica que tu aborda. Então, isso é importante de avaliar. Parece simples, mas não é. Sim, parece simples, porque a internet, as redes, elas têm vida própria, né? Quem faz essa vida é os internautas e tal. E a gente vê muitos memes e a gente tenta entender como é que isso estourou. E a gente vê como é difícil fazer um conteúdo pensando, planejando e fazer ele estourar, fazer ele ser visível. A gente vê alguns conteúdos que não estavam com essa pretensão sendo muito visíveis. Mas é muito complicado, né? É uma coisa complexa, né? Eu costumo sempre falar uma coisa, assim, que eu digo, a internet não é boa e não é ruim. Ela só potencializa as coisas. Eu gosto muito dessa frase, eu uso ela em todas as minhas disciplinas, assim, e penso muito, porque eu acredito realmente nisso, né? As ferramentas estão ali à disposição, eu uso como eu quero. Então eu posso usar para o bem ou para o mal, para disseminar informação ou fake news. Então eu preciso olhar muito para as ferramentas que eu tenho, sim, mas como a gente já falou várias vezes, com organização, com planejamento e entendendo por que eu estou ali. Não estou porque está todo mundo. Eu quero fazer alguma coisa, né? Que normalmente vai ser valorizar a minha marca para gerar uma futura conversão. Pegando um gancho, assim, né, a gente até tinha notado aqui uma coisa pra gente tentar abordar, que é uma coisa específica de uma rede social, que é o Instagram, que é a questão da visualização dos likes. O Instagram, ele tirou a visualização dos likes. Como é que tu enxerga essa mudança dessa rede social específica? A gente pode pensar para marcas e também para usuários comuns, assim. Na realidade, a visualização dos likes, ela sai do mobile, mas se a gente acessar pelo desktop, a gente ainda consegue ver alguns desses dados. Exato. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi uma mudança bastante grande, sim, principalmente porque a maioria das pessoas, ou alguns dos influenciadores menos profissionais, ou menos influenciadores de massa, eles estavam muito atentos àquele númerozinho. E aquele númerozinho é a quantidade de curtidas, por exemplo, né? A quantidade de likes lá, de coraçõezinhos, que eu brinquei antes, mas na realidade baseado numa teoria que fala de métricas da vaidade, que seriam números que na realidade, quando eu falo, não servem para nada, é um pouco isso, né? Números que são muito bonitos, podem ser muito altos, mas eles não vão representar, na prática, uma conversão ou um sucesso do meu negócio. Eu posso ter 1 milhão de curtidas, né? Mas não necessariamente eu vou ter tantas vendas proporcionais a essa situação. Porque isso não é exatamente um engajamento ativo. É um engajamento muito mais superficial. Se eu tenho, e aí o que eu valorizo mais, atendendo a sua questão, é mais do que uma curtida, uma interação mais básica, eu valorizo muito mais algo que demonstre o engajamento. O engajamento digital, basicamente, é a demonstração pública do meu interesse, do meu assinar embaixo daquela marca.
Então, ao invés de simplesmente curtir ou dar um coraçãozinho, qualquer a reação que for, dependendo da rede social, LinkedIn tem isso, Facebook tem isso e várias redes têm aí suportes diferentes a essa interação. Só que se eu compartilho, eu vou dizer, gostei muito dessa marca, assino embaixo, não gosto. Então, a interação é muito maior e a repercussão disso, a demonstração pública desse meu interesse é mais interessante. Então, no meu ponto de vista, no início, influenciadores se perderam um pouco porque eles usavam aquilo como algo público para demonstrar o seu tamanho. Só que isso começou a perder força quando existe a possibilidade de comprar curtidas, likes, seguidores de R$29,90 a R$299, compro, né? 10 mil, 1.000, 100 mil, então não adianta ter número alto se eu não tenho interação. Por isso que engajamento digital, compartilhamento, comentário, participação, isso é muito mais interessante do que simplesmente curtida. Quanto mais eu conhecer todo esse público, mais realmente eu vou conseguir gerar a conversão que eu falava, que é gerar o interesse dessas pessoas. Se não tiver curtida, mas tiver compra, tá dando certo igual, né? Eu vou precisar criar ações para identificar o que eu tô fazendo dentro dessa rede social ou até em outras estratégias de marketing digital e fazer o cruzamento disso com o resultado que eu venho percebendo no decorrer disso, né? Isso já vinha sendo feito com mídia tradicional, né? Eu faço um anúncio, vou ver depois um resultado depois que eu fiz esse anúncio. Então, provavelmente é por esse anúncio. Então, algumas coisas precisam ser cruzadas para a gente entender o resultado. Então, eu acho que são números interessantes, métricas interessantes, mas tirar as curtidas, para mim, não é um grande problema. Os influenciadores contornaram isso criando Media Kits. Media Kits, né, informações completas sobre o seu analytics, sobre os seus dados internos, e isso vocês vão lembrar que já acontecia com o site antes, né? Quando eu tinha um site, eu mostro lá todos os meus dados de acesso no meu site e tem repercussão. O Ibope mostrava de outras formas também para identificar os outros veículos. Então, é uma perda, mas dá para contornar. Pensando no usuário final, né? No usuário, gente como a gente, assim, tem uma questão que a gente não vai ter a visualização da ostentação desses likes, né? Essa ostentação digital. Sim. Pensando pro agora, né? O cancelamento da ostentação. Sim. Nesse momento do Covid, né? Como a imagem, ela fica fragilizada com esse, vamos ostentar saindo, esses influenciadores, a vida normal, sendo que não tá normal, né? Então tem um monte de exemplo legal ligado a isso, Henrique. Pensa nas lives. Com certeza um monte de gente viu lives de celebridades, assim, cantores, né? Que fizeram ações online. E aí dá para perceber claramente que alguns estão ostentando e alguns estão tomando cuidado com isso. E aí dá para ver no tipo da sala, na roupa, na estrutura, uma faz de pijama, uma faz na cozinha, outra faz numa sala de casa, uma sala de um tamanho real normal para todos nós, não uma casa de 200 mil metros quadrados. Então, uma lógica que é também parte dessa ostentação. E eu puxo isso para o Instagram e também para o TikTok. Pensem comigo, o Instagram com o feed perfeito hoje... É estranho. Parece que perdeu um pouco a força, tá estranho, né? Nossa, eu acordo dourado, eu acordo perfeito, com meu cabelo direito, né? O óculos não tá sujo, daí já tô numa animação, dente branco, sabe? Aquela coisa que não é exatamente a nossa realidade, né? Acorda cansado, ainda por causa da quarentena, parece que não dormiu, ou dormiu direito, já não sabe direito que dia é. Então, sabe, é toda uma realidade diferente e isso já vem um pouquinho antes dessa lógica que a gente está vivendo, onde a gente estava começando a olhar com outros olhos para publicações mais realistas. Quando eu falo realista, não é um prato de sushi colorido perfeito, né? É um prato de comida gostosa, onde um sanduíche simples. Que estava ali muito bacana e a gente daqui a pouco publica aquilo, ou publica uma mesa, não com os quadradinhos perfeitos, não, mas meus cabos, porque existe cabo no computador, então vai aparecer meu cabo. E aí uma foto instagramável, eu tiraria todos os cabos e faria a foto aqui de cima da minha coisa, que eu tenho aqui 2 computadores, um iPad, um teclado aqui, produziria tudo isso para ficar esteticamente bonitinho. Mas a realidade não é essa, né? Tem aqui o roteador que está aqui, tem o telefone sem fio que está aqui do lado, tem minha garrafa. Isso está se replicando hoje
nos feeds do Instagram, e a gente falou há pouco tempo também da lógica dos stories das grandes marcas que estão mostrando o backstage, mostrando a realidade, mesmo que com cuidado, não estou dizendo que é para virar bagunça, não, é para demonstrar com mais atenção. E aí o TikTok aparece. Esse TikTok que a gente vê aqui, ele segue o princípio do original, que é mostrar momentos felizes. A intenção é essa. E esses momentos felizes têm aí uma justificativa de que é momentos reais. Então é a dança em casa, é a brincadeira na cozinha, é a comida que deu errado, os pais fazendo challenge junto com os filhos, porque a realidade também pode ser divertida e interessante. E eu estou notando essa transição que a gente está vivendo nas outras redes, que a gente quer coisas de verdade, não coisas fake. Tu acha que isso é duradouro ou é só desse momento? Eu acho que é duradouro. Eu acho que acaba sendo uma tendência que começa agora a curto prazo, mas eu imagino que ela se estende onde a gente quer ver a essência das coisas e não simplesmente a superfície das coisas. Eu acredito nisso como uma realidade. Isso faz a gente, inclusive, tirar um peso das costas da perfeição de tudo. As coisas não precisam ser perfeitas, elas têm que ser úteis, interessantes e reais, porque isso vai fazer com que eu demonstre para o meu público que eu estou gerando uma coisa bacana, e essa coisa bacana é o que ele quer, e aí ele vai apoiar a minha marca, ele vai comprar a minha marca, que faz bem para mim, faz bem para a sociedade também. Prova disso, né? Cada vez mais o destaque e o cuidado com produtos que são sustentáveis, ecologicamente adequados, não são testados em animais, e aí por assim vai uma série de pontos que a gente olha, tem um diferencial nesse produto, ele é legal, ou ele apoiou uma situação diferente, é um restaurante que tem um determinado tipo de funcionário, um restaurante que está atento a pessoas excluídas, é uma outra situação que a gente vai começar a olhar, nossa, ele não precisava fazer isso, mas ele está fazendo, então ele é legal isso mesmo, eu nunca tinha parado para pensar. E isso acho que vai nos dando uma reviravolta, que é o que a gente vivia antes dessa situação de velocidade, que a gente começa a se preocupar com quem está do outro lado. Né? A gente não está fazendo aqui um podcast, a gente está conversando sobre situações que são importantes para a vida das pessoas. E eu acho que isso traz a essência, isso faz ficar muito mais legal do que originalmente era. Não é só para valorizar a Solo, para valorizar o meu trabalho, o teu trabalho, é para valorizar o mercado como um todo, e a gente vê que juntos a gente pode crescer. E isso não é só da boca para fora, porque daí as pessoas iriam perceber, não ia ter credibilidade. Eu acho que é bem esse ponto. Então, muito obrigado, Luiz. Acho que foi um papo muito bom, assim, pra mim. Passou voando, assim, por mim. Eu ficava mais algumas horas aqui conversando contigo e trazendo essas questões, assim. Te agradecer por esse tempo e agradecer a tua participação aqui no podcast. Eu que agradeço. Se alguém quiser me acompanhar, é só procurar Luiz Halber, né? Nas redes sociais, em qualquer espaço. Luiz Henrique Halber também, vocês me localizam. Em todas as redes aí estou presente. Né? Aprendendo, discutindo, estudando sobre elas. Agradeço o convite aí, tudo de bom para a Solo e para vocês. É super legal a gente ver empresas da região aí tendo sucesso. Vou deixar todos os links do Luiz aqui na descrição aqui do episódio. Então tá, muito obrigado aí, valeu, até a próxima então. Esse programa teve a apresentação e edição feitas por mim, Henrique Sommer, a pauta é minha e do Guilherme Hor, e a arte de capa é do Felipe Müller. Para críticas e sugestões, nos escreva em contato@solo.vc. O Solo Talks pede para todos ficarem em casa. Até a próxima!